Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio do India's a Truth. De volta conosco, Larry Johnson. Não estamos. Na verdade, não combinamos. Aparentemente vendem camisas havaianas. Ah, é? Sim. Minha filha do meio pegou uma emprestada do namorado e entrou perguntando: onde você conseguiu isso? Tipo, ele tem algumas. Então acho que vendem mesmo. Tem que conferir na próxima vez que o European Union estiver... Vou ter que comprar algumas. Competição. Aaron Stiglitz, você não está apenas construindo ferrovias, está conectando um império. Conexões exigem capital, disciplina e paciência. E visão. É por isso que você faz parte do Bridgeway. Um prêmio pro quê exatamente? Ou construir pontes onde outros só enxergam distância. Então talvez valha a pena considerar. European Union não consigo competir. Mas vou ter que arranjar uma de qualquer jeito. Bem, Larry, European Union, sei que temos tempo limitado e você está extremamente ocupado agora. Olha quem fala. São só tipo 1h30 da madrugada agora. Desculpe, é meia-noite e meia agora. Tenho visto você em vários lugares, o que é bom. Que bom, sim. Você tem muito a dizer. Sim, acabei de voltar do Donbass na segunda à noite. Há desenvolvimentos interessantes naquela região. Bom, deixa a European Union te perguntar uma coisa. O Trump vai começar uma guerra de novo ou reiniciar a guerra? Acho que sim. Ouvi de um amigo que está em Dubai. Ele é bem ligado ao pessoal militar e de segurança. E eles disseram a ele: os Estados Unidos vão lançar o ataque no dia 7. Amanhã. Sim, amanhã hoje. Hoje para você, amanhã para mim. E a European Union disse: então mandei para um amigo que está em serviço ativo e que está numa posição para saber o que está acontecendo. E ele simplesmente respondeu: seu amigo é muito bem relacionado. Então pensei: certo, vamos ver. Olha, o Trump está totalmente incoerente. Está mesmo. Um minuto estamos adiando, estamos postergando, estamos pausando o projeto Liberdade. E no minuto seguinte divulgam que o Irã concordou em não fazer enriquecimento por 12 anos. O Irã vem e diz: nós nunca dissemos isso. Do que vocês estão falando? Acho que eles estão ocupados agora criando uma narrativa de que tentamos negociar e, apesar das nossas tentativas, o Irã se recusou a ceder, então não nos deixaram outra escolha a não ser lançar o ataque de novo, e quando lançarem o ataque de novo, os Estados Unidos provavelmente vão levar uma surra. Certo. Como que eles vão atacar? Eles estão quase sem a maioria das munições de ataque à distância. Eles têm kits de munição guiada por GPS. O Trump acabou de vender para a Ucrânia 1.500 kits de munição guiada por GPS. Não sei quantos os Estados Unidos realmente têm. Isso é totalmente inútil. Então os kits de munição guiada por GPS têm um alcance de cerca de 50 milhas, mais ou menos. Sim, estes têm alcance extra. Já os mísseis conjuntos de ataque à superfície, eles têm alcance de até cerca de 500 milhas. Mas o problema é que estão ficando sem esses mísseis. E para fabricar mais, precisa de minerais de terras raras da China. E a China, basicamente, disse aos Estados Unidos para irem para o inferno. Sabe, não vamos vender isso para vocês. Então, sabe, minha cena favorita foi o Marco Rubio, e depois o Trump dizendo, sabe, a fúria épica acabou, cumprimos nossos objetivos. Mas perto do Estreito de Hormuz. E qual era o objetivo de vocês? Quer dizer, o objetivo era mudança de regime. Bem, isso não aconteceu. Ou se o objetivo era só trocar as pessoas que ocupam posições de poder no Irã, são pessoas que continuam muito poderosas. E missão cumprida, vocês fizeram um ótimo trabalho. Na verdade, criaram uma liderança iraniana mais unida do que o grupo anterior porque, ao contrário do Ayatollah Khamenei, ele não lutou na guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988. Todos os 5 principais caras,
Pozeshkin, ele foi médico de combate do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Depois Arashi, Galibov e o próprio Ayatollah. Todos eram da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles lutaram, sabe? O novo Ayatollah, ele lutou quando tinha 17, 18 anos. Ele lutou em 4 grandes batalhas. Não sei se ele foi ferido ou não, mas nos seus anos de formação, quando era jovem, ele não ficou se escondendo, dizendo: meu pai é importante, sou importante demais para ir à guerra. Não, cara, ele estava na linha de frente. Então você sabe como é. No fundo, esses caras são camaradas, são irmãos de armas. Todo o nosso conhecimento. Israel está espalhando essas bobagens dizendo: há uma grande divisão. Eles não sabem quem está no comando. De jeito nenhum, isso não é verdade. O Trump tem dito isso. A gente nem sabe mais com quem falar. Eles não conseguem coordenar nada, mas parecem estar muito coordenados. Sim. Certo, quanto tempo os Estados Unidos conseguem sustentar isso? Quer dizer, suponho que eles não vão ficar loucos a ponto de fazer uma invasão terrestre, tomar a Ilha Card e sofrer tantas baixas, ou vão? Não sei como eles fariam isso. Não posso descartar que fariam algo tão louco. Sabe, o que eu vi é que, sabe, até o almirante Cooper, ele foi nomeado comandante de Força Conjunta, mesmo sendo do Comando Central dos Estados Unidos. Ele tem 2 subordinados. Um é o comandante da componente aérea das Forças Combinadas. Sabe, eles têm aquela sigla enorme. E esse é um general da Força Aérea. E depois tem o comandante da componente marítima das Forças Combinadas, que é um almirante. Agora, os 2, segundo relatos, disseram a Cooper que não temos opções viáveis. Basicamente, já esgotamos tudo. É hora de recolher as tendas e ir para casa. Realmente não há mais o que fazer aqui. Mas houve muita encenação política em torno disso, como alegar que tem um bloqueio 100% eficaz. E eles disseram: ok, sabemos que desde 15 de abril, pelo menos 150 navios saíram do Estreito de Hormuz vindos do Irã. E o protocolo de visita, embarque, revista e apreensão da Marinha prevê que um destroyer ou um cruzador pare a embarcação. Ela será abordada por helicóptero ou por alguém escalando a lateral. E então deixarão uma tripulação de apreensão a bordo. E esse destroyer ou cruzador que parou o petroleiro ou cargueiro tem que acompanhar o navio até o destino. Faça as contas. 150. Quantos paramos? Acho que 3, talvez 4. E quantos navios temos lá que não são porta-aviões, tipo destroyeres ou cruzadores, tipo porta-aviões ou os navios porta-helicópteros? A resposta é entre 13 e 15. São tão poucos assim? Pois é. Ah, sim. Sim. Sério? Quero dizer, imagina, cada porta-aviões tem 4 escoltas. Então, há 3 porta-aviões. Ou seja, 4 destroyeres ou cruzadores por cada um. Isso dá 12. Depois, cada unidade expedicionária de fuzileiros navais tem mais 2 navios atribuídos. Isso são mais 4. Então dá 16. 16 em Daze. Nossa, é só isso, é isso. Achei que fosse por volta de 30 ou 40. Ah, não temos tantos assim. Quer dizer, é simplesmente ridículo. Por isso, digamos que tivéssemos mesmo 30 ou 40, isso significa que, de 150 navios, conseguimos deter 30 ou 40, e aí você deixa seus porta-aviões completamente indefesos. European Union, já falei. O planejamento por trás disso não foi bom. Na verdade, É um eufemismo. eles estão basicamente atirando dardos às cegas. Nossa, deixa a European Union te perguntar. Tem gente que não sabe, mas European Union já faz uma ideia do que aconteceu.
O que acontece com esses navios que tentam impor o bloqueio quando os combates começam? Porque estão bem ao lado do Irã agora. Pelo que entendi, se aqueles 2 navios realmente transitaram pelo Estreito de Hormuz ontem, navegando perto da costa de Omã, não descartaria que o Irã os tenha deixado entrar no Golfo Pérsico porque agora estão encurralados. E na história, eles querem os caçares se irá entrar no Golfo Pérsico porque agora estão... Porque terão que passar por aquele estreito para sair. Eles não vão conseguir. O Irã vai afundá-los num piscar de olhos. Mas a maioria dos navios permanece a cerca de 200 milhas. Baseio-me nos cálculos de Simplícios, o pensador. Ele tem um Substack e ele calculou que seja 330 quilómetros, ou seja, cerca de 200 milhas. Se entrarem nesse limite de 200 milhas, correm o risco de ser atacados e afundados. Então, eles ficam fora e, por isso, essa ideia de bloqueio me explica como isso funciona. Sai um navio, sai um bocado de barcos, vão para umas 10 ou 12 milhas, onde já há água profunda, fazem uma curva à esquerda e ficam a 10 milhas da costa do Irã. Os navios que estão a 200 milhas de distância, não chegam até vocês. E mesmo que estejam te rastreando, se for só um navio até dá, mas e se forem 5, 6 ou 10? Então, de repente, sabe, os Estados Unidos, de novo, os Estados Unidos não têm navios posicionados para realmente fazer um bloqueio. E mesmo assim continuam a dizer ao povo, temos isso sob controle. Agora, o Irã insistir que o bloqueio seja levantado alimenta a narrativa de que isso deve estar prejudicando o Irã. Não está. Acho que é mais uma questão de princípio. Eles estão protestando porque os Estados Unidos estão fazendo algo ilegal, então estão reagindo. Não. O Irã tem 3 outras rotas de saída de petróleo que ninguém comenta. Tem o Mar Cáspio, onde podem bombear o petróleo e levar gelo até a Rússia, e daí passar pelos sistemas russos. Parece que agora há comboios de pick-ups e caminhões levando barris de petróleo até a fronteira com o Paquistão e vendendo assim, como vimos que a Turquia fazia na Síria. E tem uma ferrovia até a China passando pelo Paquistão que pode transportar petróleo. E também tem o Turcomenistão, certo? Certo. Quer dizer, essa tal Fundação para a Democracia Defensiva deveriam renomear Baula para a Fundação para os Malditos Idiotas, porque eles empurram essa ideia de que basta impedir o Irã de exportar seu petróleo. Então, os tanques de armazenamento enchem e, quando estão cheios, não dá para bombear mais petróleo dos poços. Se... Agora me explica o processo. Se o poço para de bombear, ele desaba. O que acontece? Você pode desligar um poço, mas pode haver danos. Uma das coisas é a perda de pressão. Dependendo da formação geológica e da profundidade, pode entrar água, o que vai destruir a pressão. Mas o que a água pode fazer, dependendo da formação, é erodir a rocha. E haveria subsidência. Ou seja, o terreno cede. Isso acontece mais se você tiver um grande reservatório de petróleo, como o da Arábia Saudita. Há muitos boatos de que a Arábia Saudita tem injetado água para recuperar a pressão porque está ficando sem petróleo. O que pode ser. Mas se o reservatório for profundo, a maior parte do petróleo está em camadas porosas. Então você provavelmente não terá esse problema de água. Mais provavelmente terá que fraturar novamente. Porque o processo normal, não quero dar uma palestra, mas você perfura o poço, coloca a tubulação, cimenta a tubulação. Então, se o petróleo estiver nesse nível e você tiver ido mais fundo, coloca PAU-S um tampão, solta CELC um mandril com cargas explosivas, ou cargas explosivas com ácido. Você detona o tubo, o cimento e atinge o subsolo.
Se for muito poroso, o petróleo sai, ou o gás. Se não, o próximo passo é suprapressurizar, praticar fraturamento hidráulico. Você fratura a rocha. Fraturamento hidráulico significa fraturar a rocha. E então bombeia-se areia muito fina, às vezes natural, na maior parte sintetizada, para essas fissuras. Quando reduz a pressão, a rocha se fecha, mas fica apoiada na areia. A areia é porosa e o petróleo começa a sair por aí. Então pode ser preciso fraturar de novo, porque se perde pressão. Ela se fecha. Pode ser. Mas há outras formas de aumentar a pressão também. Sistemas de injeção de gás que carbonatam o petróleo, como um refrigerante gasificado que sobe pelo canudo. Mesmo princípio. Pode-se colocar rotores que giram e empurram o petróleo para cima. Se não for um poço profundo, coloca-se uma bomba, daquelas grandes que se vê em sistemas de bombeamento de água e de petróleo. Há outras maneiras de fazer isso. Sim, vai custar mais. Mas todo o projeto do Trump desmorona e explode. Sim. Isso é pura ignorância. É nisso que eles estão apostando. Eles realmente estavam convencidos de duas coisas. Uma, que havia uma grande divisão na liderança, como falamos, e, além disso, que a economia estava em colapso total, que esse bloqueio os estava isolando completamente. E European Union, fiquei pensando, como você notou antes, eles conseguem entrada e saída por meio do Mar Cáspio, do Turcomenistão e do Paquistão. Mas que diabo vocês estão falando? Eles não são Cuba. Vocês não os têm cercados. Mas essas são as tolices que saem da administração do Trump. E o problema é que eles realmente acreditam nisso. Não é que estejam mentindo deliberadamente. Eles realmente acreditam que isso é verdade. Eles são os ignorantes, cara, são os ignorantes. Então o que eles vão atacar? Quer dizer, quanto tempo os Estados Unidos conseguiriam manter isso? Em 48 dias já tinham esgotado tudo, não conseguiram nada. E agora, esse é o problema. E especialmente no lado defensivo, os mísseis de defesa aérea. A emissora Cable News Network fez um estudo e afirmou que os mísseis estavam reduzidos em 50%. Nossa, isso é uma grande queda. Exatamente. Então, a European Union fez as contas básicas. O total de mísseis Patriot capacidade avançada 3 fabricados desde 2015 era de 6.420 em 31 de dezembro de 2025. E eles fabricam mais 60 por mês, então já se passaram 4 meses. Digamos que conseguiram mais 240. Certo, vamos arredondar para 6.600. É quantos eles têm? Então, vamos fazer as contas. Entre 1.500 e 2.000 foram vendidos a governos estrangeiros. Coreia do Sul, Austrália, Alemanha, essas coisas. Então, vamos subtrair 2.000. Agora, isso caiu para 4.600. Isso quer dizer que podem abater 2.300 mísseis, porque para cada interceptor PAC-3 é preciso disparar pelo menos 2. Isso mostra como o sistema é estúpido. Entre 2023 e 2025, eles mandaram 1.000 desses para a Ucrânia. Mas quantos mísseis a Rússia lançou? Acho que a última estimativa que vi foi algo entre 12.000 e 14.000 nos últimos 4 anos. Quer dizer, são muitas máquinas de lavar. Sim. Então, estávamos com 4.600, com as vendas ao exterior caiu para 3.600 e 1.000 foram para a Ucrânia. Quantos foram usados na guerra de 12 dias no ano passado? Vamos dizer provavelmente mais 1.000. Certo? Então agora sobram 2.600. E depois tivemos aquelas 5 semanas de intensos bombardeios de mísseis. Quantos foram usados nisso? Como você disse, provavelmente cerca de 90% foram consumidos. E eles precisam dos minerais de terras raras chineses para fabricar mais. Eles não os têm. Esse é o problema. E isso vale para os Tomahawk, isso vale para os mísseis JASM, isso vale para os sistemas THAAD. Sabe, os Estados Unidos não têm a infraestrutura industrial como a Rússia para aumentar a produção, nem os suprimentos necessários para fabricar esses sistemas de armas.
Esses estados e o PC5 a CABD 611 e exense stab 6 a conse dizio moto, pincola siquisu, enchitência desses sabe 6 e 6 de armas. E a propósito, Trump exigiu que a produção de mísseis triplicasse, ou seja, passar de 60 para 240. Desculpe, 180, se tiver sorte. Se eles não têm o Siemens, se não têm as instalações, porque quero dizer, nada disso é produzido mecanicamente em massa. Tudo é construído à mão. São como um trabalho artesanal, sabe? Nós ajudamos a montá-los à mão. Eles realmente acreditam que podem triplicar a produção ou estão só puxando o saco do Trump? De saque. Sim, acho que é pura bajulação. E aí entra o custo. Eles acabaram de anunciar. Os Estados Unidos supostamente têm a primeira versão de um míssil hipersônico. Tem mesmo? Chama-se Dark Eagle. Custa, vamos ver, sim, 41 milhões de dólares por míssil. Caramba! Qual a velocidade dele? Mach 5, Mach 6. Ah, então é básico de primeira geração velocidade. Sim, primeira geração, velocidade mínima, 1 milhão de dólares, enquanto o russo, Kinsal Acho, chega a Mach 10, Mach 12, algo assim. Esse é de segunda geração e custa apenas cerca de 6 milhões de dólares. 41 milhões de dólares. Bem, e de novo, os Estados Unidos fazem as coisas de forma muito cara. Não muito boas, mas muito caras. Então eles lançaram este novo drone, o Triton. Pois é, isso custou nada menos que 241 milhões de dólares. Uau! Um drone novo e enorme. E se você tiver 4 desses, são 1 bilhão de dólares voando sobre você. Pois é. Então, sabe, os Estados Unidos não conseguem sustentar isso. É insustentável, você está certo. O Trump conseguiu mesmo os 200 bilhões de dólares que ele planejava conseguir do Congresso. Isso chegou a ser aprovado. Ainda não. Ou seja, tudo isso custa uma fortuna manter um porta-aviões. E aqui são 3. Certo. Repare também nas vendas de armas. Anunciaram outro dia que iam vender 20 bilhões de dólares em armamento para não lembro qual país. Mas quando vai ser entregue? Em 2033. Então, European Union, quero saber. O que vocês vão colocar no avião hoje, que vai chegar ao aeroporto na Jordânia em 16 horas? Hein? Não me fale sobre o que vão produzir em 2032, porque isso é irrelevante. A Polônia comprou o equivalente a uma divisão de M1A3 CEP-3 Abrams. Claro, alguns anos atrás deram a eles 4 emprestados para treinamento. E só. Eles ainda não receberam nenhum dos tanques. Quero dizer, isso é só a capacidade industrial que existia nos Estados Unidos. Bem, pelo que European Union entendi da história, o sujeito que realmente inventou isso para Henry Ford e ajudou a industrializar a América foi para a União Soviética em 1932, mais ou menos. E Stalin o contratou para ajudá-los a virar uma potência industrial. Esqueci o nome dele, mas ele fez isso em uns 2 anos. O fato é que, quando a Segunda Guerra Mundial começou, havia sistemas praticamente espelhados e uma enorme capacidade de produção industrial em massa. Os Estados Unidos perderam isso. Nós perdemos essa habilidade. Com certeza. Escados, Nasteuma. O que eles vão atacar? O que você acha que vão atacar? Usinas de energia elétrica? Sim, usinas nucleares. Sim, instalações nucleares, instalações elétricas comuns.
Eles ainda estão tentando atingir pontes. E o problema é que, assim que começarem, na verdade, assim que os aviões decolarem ou os mísseis forem lançados, o Irã também vai apertar o botão de lançamento. Então haverá coisas cruzando-se no ar. E Israel vai pagar um preço terrível por isso. Um preço terrível e merecido. Pois é. Sabes, há um cessar-fogo no Líbano, caso ainda não tenha ouvido. É bem, eles acabaram de... enquanto massacram a população. Eles romperam o cessar-fogo hoje. De novo, sim, Israel acabou de bombardear Beirute. Ah, e desta vez atingiram Beirute. Isso aconteceu na última hora. Ok. European Union estava numa ligação. Então perdi isso. Ah, eles estavam atingindo tiro, o quê? 2 dias atrás. Ou seja, é um rompimento do cessar-fogo. Então sabe, a era. Quando voltamos à Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, a Rússia e os Estados Unidos, literalmente, se igualavam em produção de tanques no ano final, 1944 para 1945, o que foi notável porque a Rússia teve de, basicamente, empacotar, carregar, desmontar, colocar nos trens e remontar a leste dos Montes Urais, quando os alemães invadiram em 1940. Uma façanha notável. E, na verdade, se bem me lembro, um dos personagens e chave nesse esforço foi Leonid Brezhnev. Então, sabe, na velhice ele acabou virando quase uma figura caricata. Mas, como jovem, no auge da guerra, quando parecia que tudo estava perdido para os soviéticos, ele, sabe, realizou um milagre. Bem, sabe, quando aquelas fábricas eram inauguradas, nem sequer tinham telhados. Não tinham paredes, colocaram uma base de cimento, passaram a fiação elétrica, instalaram as máquinas e, ao ar livre, mulheres e crianças com menos de 14 anos trabalhavam turnos de 12 horas. E depois se preocuparam em levantar os telhados e o resto só quando a produção já estava em andamento. Sim, realmente uma façanha notável. Claro, estamos vendo milagres semelhantes hoje com a China. Fiz algumas pesquisas ontem e fiquei chocado com o que descobri. Perguntei, quais eram os 10 maiores bancos em 2000? E quais são os 10 maiores bancos em 2025? E em 2000, 5 dos 10 maiores bancos eram do Japão. O banco número 1 do mundo, em 2000, foi o Deutsche Bank. O segundo foi o Paris Bank, BNC. Acho que havia alguns bancos americanos na lista, mas os japoneses dominavam. Isso foi há 25 anos. Hoje, os 4 primeiros são bancos chineses. Sério. Os 4 primeiros. O banco alemão, Deutsche Bank, nem sequer está na lista. E o Credit Suisse? O Credit Suisse está. Então você tem o JP Morgan Chase, o Bank of America, o Credit Suisse. Tem também o Paribas, o BNC de Paris. Certo. Tem o HSBC de Londres. E tem um banco Mitsubishi European Union, acho, do Japão. Então o Japão passou de 5 dos 10 maiores bancos, para agora ter apenas um entre os 10 maiores. Uau! A Alemanha saiu da lista. Nossa! E a China, que na época, European Union, acho, talvez tivesse... Não sei se a China tinha um banco entre os 10 maiores, mas agora tem 4. Então, mais uma vez, é outro sinal de que esse movimento econômico todo está mudando.
Há 25 anos, acho que a produção líquida da China era algo como 1,8 trilhão de dólares. E agora aumentou 100 vezes, quer dizer, passou por uma mudança dramática. E os Estados Unidos não acompanharam. E quantos dos bancos deles precisam do dinheiro dos cartéis de drogas para se manter à tona? O pequeno segredo sobre os bancos dos Estados Unidos hoje em dia e os bancos ingleses. Não, isso é verdade. Quer dizer, o dinheiro do tráfico de drogas acaba indo parar em muitos bancos ocidentais. Ah, sim. Fizeram um estudo. European Union ainda estava nos Estados Unidos naquela época, então acho que foi há uns 16, 17 anos. Fizeram um teste de estresse e o resultado saiu discretamente. Disseram que se você tirar o dinheiro dos cartéis do sistema bancário dos Estados Unidos, ele vai colapsar. É o quão grave é. As pessoas não têm ideia de como é grande o mercado negro dos dólares do narcotráfico. Colapsou agora que a Venezuela não é mais a principal. É claro. Desculpe, não resisti. Sim, minha empresa de consultoria sou European Union e mais 2 caras. Isso, e um dos meus sócios, John Moynihan. O John é literalmente um gênio das finanças. E ele chefiou por 4 anos as operações disfarçadas de combate à lavagem de dinheiro russa da Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos em Nova York. E um dos primeiros trabalhos que fizemos foi com o Republic Bank no caso de lavagem de dinheiro russa do Bank of New York. Então, esse casal, marido e mulher, uma mulher chamada Lucy Berlin, ela basicamente abriu todas essas contas de correspondentes bancários com bancos russos que estavam lavando dinheiro de várias atividades criminosas. A forma deles era mandar umas 10 transferências que convergiam numa conta e então essa conta mandava uma única transferência de volta para a Rússia e depois eles quebravam isso de novo, mandavam de volta, sabe? Assim moviam o dinheiro e disfarçavam. Fragmentando, consolidando, e ela, um dos indícios que meio que a entregou era que a taxa normal nessas operações seria, digamos, 1,5%, ela cobrava 3, 4%. Então, toda vez que eles agrupavam e desagrupavam, o banco, cara, estava ganhando uma fortuna, ela ficou gananciosa. Eles adoravam, ela era ótima. Não faça ondas, querida. Assim. Então, sim, esse dinheiro são quantias fantásticas e, bem, acabamos de ver isso com a Ucrânia. Um ex-oficial ucraniano acabou de comprar um apartamento de 470 milhões de dólares. Qual o problema com isso? Em Mônaco. Meu Deus. Tenho certeza de que é algo pequeno, sabe? Um estúdio de um quarto ou algo assim. Me dá terra, muita terra. O Zelensky é, tipo, o que o 9º maior proprietário privado de terras nos Estados Unidos agora é, talvez. Ai, caramba. É terrível. Ei, deixa European Union te fazer uma pergunta. Uma das narrativas que voltou a circular nos Estados Unidos é que o governo está desmoronando, que o Putin corre o risco de enfrentar um golpe e que a Rússia está presa num atoleiro. Não estão avançando, é um impasse. Um ex-amigo meu, que agora está bravo comigo, o C. Hirsch, escreveu um texto ridículo, uma besteira. Lembro que dizia que a Rússia estava em impasse. Como assim? Parece que as forças russas estão justamente varrendo a última linha de defesa em Donetsk. Ah, sim. Olha, com certeza, a Rússia está em impasse, exceto em alguns pontos. Sumy, Kharkov, dos 2 lados de Kharkov, ao norte e a leste. Kupinsk já caiu, Konstantinovka está por cair. O mesmo acontece em Krasnoye Liman.
ao norte. Ah, e tem mais alguns lugares. O único que é vai e vem é Zaporozhye, porque os ucranianos estão mandando tudo o que podem para lá. E é um vai e vem, vai e vem. Há pequenas perdas e ganhos. Mas, fora isso, estão atolados e não avançam muito. Então tenho um amigo que está numa equipe de limpeza de campo de batalha. Ele era da infantaria de assalto e agora recolhe corpos. Estavam ao sul de Kupinsk e disseram que a frente estava bem estática, até que deixou de estar. Ele esperava ver muitos russos entre os mortos quando foi recolhê-los. Disse que não, 10 ucranianos para cada vítima russa, quer dizer, estavam sendo dizimados. E estavam na defensiva, sendo dizimados. Então, a propósito, Shoigu, sério, European Union diria que, sendo bonzinho, cerca da metade dos generais preferiria ver o Shoigu na cadeia. Provavelmente mais do que isso. Ele não é popular entre os militares. É. Pois é. Ele foi afastado. Eles o afastaram. Colocaram já numa espécie de aposentadoria. E todos os caras ao redor dele foram presos por corrupção. Todos os tenentes que o seguiram, acho que não sobrou ninguém. Creio que todos foram presos por corrupção, por acusações sérias. O Bill também fez uma grande limpeza. Mas, Shoigu, Isso é hilário. Tem que ser a equipe. Ai, caramba! Ficam me perguntando por que a Rússia está se movendo tão devagar. European Union digo que estão fazendo progresso constante, mas sem arriscar muitas baixas, nem entre as tropas, nem entre os civis. Ah, sim, eles não são como o Ocidente. O Ocidente não se importa com quantos civis mata. Ocidentes e... não é. Existe. European Union, anotei isso em algum lugar, só que não lembro a nomenclatura do sistema. Os chineses desenvolveram isso. Se funcionar, aposto que será testado em campo na Rússia mais cedo ou mais tarde. Um possível avanço na questão dos drones. Tem lasers, redes, metralhadoras, muita coisa para combater drones, mas tudo só consegue engajar um alvo por vez. Mesmo que os lasers sejam ótimos, leva um segundo para cortar um drone. Se o sistema laser naquele caminhão for atacado por 30 ou 40 drones, acabou. Ele não dá conta. Não dá para eliminar todos os alvos antes de ser destruído. Os chineses, agora, têm uma arma de efeito de área por micro-ondas. Ela tem uma antena em bloco. Sabe aquelas antenas de radar da Segunda Guerra Mundial? Aqueles grandes blocos retangulares que girava? Sim, é basicamente a mesma coisa. Ela pode girar. Gira 360 graus. Tem inclinação de -5 a mais 50 graus. E o radar integrado consegue detectar uma seção transversal de 0,3 metro a 5 quilômetros, dependendo do terreno, claro. Sim. Mas esse é um drone com câmera em primeira pessoa. A 5 quilômetros, você consegue detectar DSLE. E ele gera um pulso eletromagnético de microbiondas. Então, ele frita a eletrônica por dentro. É uma arma de efeito de área. Isso muda tudo. Bem, sabe, esta guerra mudou a natureza da guerra. Sim, e os Estados Unidos ainda não se adaptaram a isso. Eles ainda estão meio presos ao modelo do século XX. Bem, a organização do Tratado do Atlântico Norte também não. Pois é, hoje em dia, se você quer conduzir uma operação terrestre, tem que reunir, concentrar e posicionar suas tropas. Certo? Como você faz isso agora na era dos drones e dos mísseis balísticos de curto alcance e dos mísseis de cruzeiro, que, sabe, não existiam há 23 anos, quando tínhamos 165 mil soldados alinhados prontos para invadir o Iraque? Certo. Pois é, tenta fazer isso hoje. O Iraque também não tinha satélites. Deixa a European Union te perguntar uma coisa. Sei que você tem um limite de tempo.
Então o porta-aviões Ford está voltando porque sabe, problemas logísticos e 30 horas de fogo de longo alcance, que sabemos que o atingiu. Quero dizer, não há outra explicação. E o Trump está vendo Cuba como o quê? Que número de invasão é esse? Se a gente puder considerar a Venezuela uma invasão, então é qual a terceira? Pois é, de novo, eles não pensaram isso direito. Teríamos que, se formos enviar tropas para lá, de repente elas vão enfrentar emboscadas guerrilheiras. Ainda há cubanos suficientes que vão reagir lutando. Então isso é o quê? Uma Baía dos Porcos 2.0? Basicamente, sim. Mas, de novo, qual é o nosso objetivo final? Como quando começamos rindo da administração Trump dizendo furor épico, acabou. Cumprimos nossos objetivos. E a gente fica, que diabos foi aquilo? Não sei. A gente diz que foram. Beleza, irmão. Certo. Ansioso para te ver. Vamos fazer isso. Faremos isso de novo na próxima semana. As pessoas sempre gostam quando o European Union pôs nossas conversas. Elas gostam, sempre gostam. É sempre um prazer. É sempre um prazer divertido e o Trump rende tanto assunto. Ai, Jesus! Pois é, não acaba nunca. Realmente não acaba nunca. Alguém devia se dar-lo por algum... Pois é, talvez esse dia chegue. Beleza, cara. Até mais. Valeu. Obrigado.